Bom dia a todos. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco nesse novo formato do Agenda, o Agenda Bahia ao vivo. Pois é, a pandemia antecipou futuros e, ao mesmo tempo, colocou holofotes em antigos problemas sociais e estruturais da sociedade brasileira. Nesse contexto de um mundo hiperconectado e de extremos, como nos preparar para amanhã? É sobre isso que vamos conversar hoje. Eu sou Raquel Vita, curadora do Agenda desde o primeiro ano, e hoje teremos dois convidados queridos e muito especiais, Peter Cronston e Paulo Rogério Nunes. Sejam bem-vindos. Deixa eu fazer as apresentações. Peter participou da última edição do Fórum Agenda Bahia, em 2019, quando apresentou os 14 Megatrends. Vamos falar sobre eles daqui a pouquinho. Peter é head do Copenhagen Institute for Future Studies da América Latina e Paulo Rogério é consultor em diversidade, considerado um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo e alumni do Beckman Klein Center da Universidade de Harvard. Hoje ele vai falar sobre afrofuturismo, diversidade e os perigos do algoritmo racial no momento da desigualdade social. Bom, explicando aqui rapidinho como é que vai ser nossa dinâmica nessa 1 hora de ao vivo. Cada um dos convidados terá 10 minutos, depois teremos mais 25 minutos para uma rodada de perguntas e encerraremos com as considerações finais, ok? Bom, só para a gente, antes de começar a conversa, como vocês sabem, o Fórum Agenda Bahia é uma realização do Jornal Correio e esse ano conta com patrocínio da Apvida, parceria do Sebrae, apoio da Claro e FIEB, e apoio institucional da Rede Bahia. Fiquem à vontade, eu peço, por favor, para que vocês enviem perguntas, para que a gente, nos comentários daqui, né, do Instagram, do Correio, para que a gente possa tentar responder o máximo possível. Agora vamos ouvir o que o Peter trouxe para a gente. Está com você, Peter. Muito obrigado, Raquel. Um prazer enorme estar aqui com você e com Paulo. Bom, eu passo 5 meses de quarentena em São Paulo, mas hoje estou falando de vocês, de minha cidade onde eu nasci, de Copenhague. Vou mostrar aqui para todo mundo, ter um pouco de visão de que é Copenhague. Bom, você perguntou para mim o que mudou desde o ano passado e, nossa, como mudou as coisas, né? Então, quando a gente olha nos megatrends, a gente fala que os megatrends em si não mudaram. Eles seguem os mesmos atuando. Mas a pandemia trouxe uma situação muito inesperada para o mundo inteiro, né? A nossa observação nesse momento, a gente chama o Covid um wildcard, que realmente não foi inesperado uma pandemia, mas que foi de surpresa, foi a rapidez que essa pandemia colocou todo mundo na mesma página.
E qual página é essa? Que realmente nunca antes tantas pessoas estão percebendo quando a gente fala do futuro é extremamente incerta, né? Esse, como para um futurista, é um luxo para nós, porque a gente sempre está consciente da incerteza do nosso futuro e, por isso, a necessidade de sempre ter agilidade em como a gente pensa que é possível no futuro. A Covid mostrou isso para o mundo inteiro. Então, essa desorientação, essa dúvida, esse confinamento em casa, essa restrição do mundo como a gente conheceu, a gente acredita que isso gera muito inovações lá na frente, por causa de que todos nós precisamos nos reinventar. E o Covid em si é um mal, mas que temos a esperança que esse mal vai trazer muitas coisas boas para a nossa sociedade futura. Quando olhamos os megatrends, o que mudou é a forma como eles estão desenvolvendo. Alguns deles estão acelerando. E estamos falando que o Covid está em várias áreas antecipando futuros, como, por exemplo, sociedade conectada, como é uma nossa megatrend. Agora, todos nós podemos concordar que, graças a Deus que estamos conectados e graças a Deus que vivimos nesse tonelada de dados e hiperconectividade. Porque que foi aquele quarentena se não teníamos essa ferramenta de comunicação moderno e as redes sociais? Iria ser bem chato, né? Então, essa é uma área que a gente veja que o futuro está sendo antecipado. Mesma coisa com transformação digital. Não tem nenhuma empresa, nenhum CEO no mundo que podia ter trazido tanto transformação digital em tão pouco tempo. Então, falando de futuros antecipados, estamos realmente vendo que o impacto do Covid é uma antecipação muito grande de vários futuros. Outra área é tudo que tem que ver com educação online, e que está acelerando em termos vastos. Desenvolvimento que estuvimos esperando 5, 10 anos para acontecer, já está acontecendo em questão de meio ano, um ano. Outra área interessante que vou ressaltar aqui é tudo que eu falei também no Agenda Bahia vinculado à saúde. Há anos estamos falando que a saúde está cada vez mais caminhando para uma saúde preventiva. Esse também está sendo acelerado pelo Covid e agora também estamos vendo um mundo onde todos nós estamos virando especialistas de virologia e epidemiologia e cada vez mais pessoas dando respostas ao Covid, cuidando mais da saúde, tentando entender mais como otimizamos a nossa maneira de estar de bem-estar e para melhor enfrentar o Covid, né? Então, outras áreas que estão sendo impactadas e aceleradas é todo o impacto na mobilidade. Agora já estamos vendo grandes impactos na mobilidade em termos de deslocamento em forma segura. Então, a gente sempre veja o futuro de transporte como compartilhado. E esse já está sendo atrasado um pouco, como cada vez mais pessoas, nesse confinamento e distanciamento social, estão buscando novos meios de transporte. Veículos individualizados, motos, bicicletas, onde conseguimos nos deslocar em forma mais segura. Outra área que está sendo impactada é o turismo, né? Como a gente desloca. Aí eu sempre falo que estamos vendo baita oportunidade para o turismo mais local. Como o mundo inteiro está confuso em termos de que países podemos ir seguro, todo mundo está cada vez mais procurando, porque, claro, como estamos vendo com a flexibilização, está explodindo o turismo mais local. As pessoas se deslocam em forma mais segura e está abrindo os olhos de que está no nosso redor, né? Em termos de todo o impacto do Covid, estamos vendo que as pessoas no mundo inteiro estão abrindo olhos e dando mais atenção a que é no nosso redor. Então, não temos nada, precisamos
aceitar o convite, que já está aqui. E a gente precisa entender como nós viramos com esse convite, como nós transformamos o mundo para um mundo melhor, dado as condições que estamos agora. E esse estamos vendo como um potencial enorme de toda essa inovação que acreditamos vai ser a causa dessa desorientação que vivemos, né? E, em outros lados, em tudo isso que estou falando, tem um fator clave para chegar a esse futuro melhor. Realmente, agora é o momento, usando os dados para construir um futuro melhor, baseado em observações de como é o comportamento humano, né? A gente veio no Instituto de Copenhague falando há anos que os dados são os novos petróleo. Agora, com o convite, realmente estamos vendo o valor desse petróleo em termos de segurança, de movimentação, em termos de entender toda a nossa vida em esse bolha aqui. Obrigado que esse bolha aqui está lendo meus dados. Realmente, esse bolha aqui está me entendendo cada vez melhor para me trazer melhores coisas para eu explorar minha individualização e seguir com alguma forma de conectado com meus redes sociais, com minha família, com meus amigos. Então, realmente estamos vendo que está em um momento transformador que tem um xisto divino para criar um futuro muito melhor. Mas nesse futuro tem alguns desafios. Como vai ser esse vasto uso de dados, né? Hoje existe algum medo que vai acontecer com a nossa privacidade. E, por exemplo, quando governos estão falando que querem fazer monitoramento mais, todo mundo fica nervoso. Mas hoje, no final das contas, todo mundo que tem aplicativos como Facebook, Google e N outros aplicativos baixados no celular, estamos nem aí entregando esses dados quando temos conveniência no retorno. Então, precisamos fazer essa provocação. Talvez o Big Brother, se vem em forma de bem, não é tão ruim. Por isso também falamos que esse momento, o Covid está revelando tudo que não funciona na nossa sociedade. Está nos mostrando que não precisamos levar para adiante. Então, com esse momento de dados e supervisão do Big Brother, nunca antes a luta para democracias livres e direitos humanos foi tão importante como esse nesse momento. E o meu vontade de estar aqui também é falando para vocês que acho que nada está escrito em pedra em termos do futuro. E agora é um momento onde realmente temos um momento para construir um futuro melhor. Vamos usar esse momento para nós sair melhor desse porrada. Obrigado. Excelente, Peter. Vamos ouvir agora o Paulo Rogério. Fique à vontade, Paulo. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, meu nome é Paulo Rogério, eu sou empreendedor, autor do livro Oportunidades Invisíveis e queria primeiro agradecer o convite do Correio, do Agenda Bahia, dizer que esse é um assunto realmente fundamental para discutirmos nesse momento, né? Não somente porque nós estamos dentro de um evento global tão nefasto que é essa pandemia, que tem ceifado tantas vidas, né? E isso é uma coisa muito ruim. E, ao mesmo tempo, é um momento de reflexão global, coletiva, de o que será o nosso futuro, né? Como o Peter falou, a gente, nesse momento, não tem muita perspectiva, né, dos próximos passos, da nossa realidade, mas a gente sabe que, certamente, tecnologia vai estar no centro das nossas vidas cada vez mais, né? Então, por exemplo, agora, nessa pandemia, vários processos já foram acelerados, como, por exemplo, a educação digital, né, o conhecimento digital, as conversas, as conferências. Nós, nesse momento, estamos fazendo uma transmissão ao vivo de um evento que é um evento físico. Isso tem tido impacto muito grande também na cultura, tido impacto muito grande na mídia, no entretenimento. Mas a pergunta que vai ficar para a gente é: qual futuro a gente quer? Um futuro inclusivo, participativo, democrático, um futuro onde todas as pessoas possam contribuir, não somente usando tecnologia, mas também produzindo tecnologia? Ou a gente quer um futuro
onde nossos dados sejam usados de maneira incorreta pelas corporações, onde os estados totalitários usem os nossos dados para controle de pessoas, onde o acúmulo de capital excessivo na mão de poucas pessoas só faça aprofundar a desigualdade, né? Então, são perguntas que a gente se faz. E, nesse momento, tem dois segmentos que nós poderíamos trabalhar aqui de análise. Um é o segmento do impacto dessas tecnologias na vida da gente no dia a dia, né? Então, como o Peter já falou, a questão da saúde, né? A telemedicina está se ampliando bastante. Tem muitos projetos agora usando telemedicina. Inclusive, aqui citar um local, que é o AfroSaúde, que é uma plataforma que foi acelerada pela Vale do Dendê, que está mapeando profissionais afrodescendentes e conectando eles com pessoas de periferia. A gente tem visto aí um aumento muito grande nessa questão da discussão sobre a produção de conteúdo, né, da criativa online. Então, as lives estão se ampliando aí bastante. Porém, a pergunta é, como é que fica aquele pequeno músico que está começando, os compositores de bairros, pequenos produtores, qual o papel deles nesse momento? E a gente tem visto também uma discussão muito forte também do campo dos serviços públicos, né? A questão, a Raquel, o Peter e todo mundo que está assistindo a gente aqui nesse momento, o acesso à tecnologia nesse momento é uma questão de vida ou morte. E eu vou explicar por quê. Porque quem tem um letramento digital hoje, quem tem acesso a um pacote de dados bom no celular, quem tem a banda larga em casa, nesse momento consegue ter um conteúdo educacional maior, consegue checar uma notícia para ver se ela é fake, é notícia falsa ou não. E essa pessoa consegue usar os serviços de fintechs, são as empresas de tecnologia na área financeira, e não precisam ir a uma agência bancária. Por outro lado, tem um número grande de pessoas que nesse momento estão nas filas de banco, porque não sabem utilizar o sistema pelo celular. Tem um número grande de pessoas que estão indo ao posto de saúde, porque às vezes não tem a possibilidade de fazer o primeiro atendimento remoto. Tem um número grande de pessoas hoje que estão com seus negócios fechados, porque elas não aprenderam a se digitalizar, elas não sabem utilizar o e-commerce, que é o comércio eletrônico, elas não sabem utilizar o delivery, e essa é uma questão muito grave nesse momento. Então, mais do que nunca, Peter, Raquel e todo mundo que está aqui assistindo, a tecnologia se tornou algo fundamental, uma questão de direito humano, uma questão de viabilidade e de saúde pública também, né? Então, o que eu sempre venho falando aí nas minhas palestras, consultorias com empresas, com fundações, é que é importante, nesse momento, as empresas se juntarem para criar realmente um ambiente de transformação digital coletivo, principalmente para os segmentos mais pobres da sociedade, né? Possibilitando que jovens que nesse momento estão na periferia, sem oportunidade, para que eles possam produzir tecnologia, aprender as linguagens de programação, que nesse momento é quase que aprender o português, né? É o básico na sociedade digital. Que esses jovens possam realmente aprender a usar a tecnologia a favor deles no sentido prático. Então, esse é o primeiro recado que eu queria deixar, da importância realmente de a gente ter uma educação inclusiva e uma educação que possa possibilitar o fomento do empreendedorismo e a inovação para todas as pessoas, não somente para um grupo. Esses pontos que vocês trouxeram aqui, obrigada, Paulo, nesse começo do webinar, são fundamentais, né, para essa discussão. Tanto o Peter, quando fala dos megatrends, pequenas mudanças, ou que realmente esse futuro que a gente vai construir a partir de agora, quanto o Paulo, que traz a questão do letramento digital. E eu queria trazer exatamente esse ponto, que eu acho que é fundamental, afinal de contas, a educação é transversal a todos esses temas, né? Então, eu queria perguntar para vocês como é que fica a questão da educação daqui para frente, como é que fica o aprender daqui para frente. Legal. Peter, você quer começar? Eu posso começar. Se você também se quiser, Rogério, ou Paulo, fica à vontade. Bom, uma das coisas que a gente fala sobre educação, uma das coisas que o Covid trouxe para a nossa sociedade, a gente acredita é um começo de uma onda que já estava acontecendo, que a gente chama um alinhamento com propósito. Que como
no nosso mundo, no futuro de dados e tecnologia, indústria 4.0, estamos vendo que cada vez mais muitas áreas de trabalho vão ser transformadas hacia setores um pouco mais criativos, tudo que as máquinas não vão conseguir competir com a gente, tudo que é sobre como desenhamos nosso dia a dia, que futuro a gente quer. Então, nesse momento, estamos falando que a educação está mudando de um bloco de educação início da vida hasta a necessidade de implementar um sistema de educação para a vida toda, o que a gente chama lifelong learning. Por quê? Porque com tanto rapidez e tanto mudanças aceleradas que está acontecendo, a gente vai precisar fazer educação durante a vida inteira. E essa educação fica muito chateado se não está alinhado com nossa vontade e com nossos corações. Então, mesmo falando de inclusão social, realmente precisamos lutar para cada vez mais pessoas tenham acesso à educação. E, claro, o mundo não é perfeito, mas estamos vendo que nunca antes na história de nossa raça um porcentagem tão elevado está tendo vidas boas. E pelo tudo indica estatisticamente que esse vai continuar para frente. Então, para adaptar para esse lifelong learning, precisamos realmente nos alinhar com o nosso propósito. E na pandemia atual, muitas pessoas estão perguntando: o que eu faço tem valor para mim? Tem valor para a sociedade? Realmente é importante? E esse questionamento facilita um alinhamento com busca de propósito. Então, eu acredito que, como sociedade, precisamos realmente incentivar um sistema educativo e uma sociedade onde cada vez mais pessoas tenham a oportunidade de alinhar com seu próprio propósito no sistema educativo. E esse vai ser na busca pelo que faz as nossos corações bater mais rápido. Porque todo o outro as máquinas vão conseguir fazer. Então, para o futuro da educação, é muito vinculado a esse facilitar a jornada de cada uma de nós para cada vez ter uma vida mais plena. Rogério, você. Maravilha. Então, Peter, concordando aí com você, realmente a educação ela vai ter que ser reinventada e, ao mesmo tempo, as bases da sociedade vão precisar estar mais niveladas, né? Quer dizer, a gente vai precisar ter muito mais acesso à internet para que as pessoas desfrutem desse mundo grande de possibilidades que tem nas redes, né? Se você olha hoje um jovem da periferia que não tem um plano de dados, ele está apartado da possibilidade de construção de projetos, de criação, de inovação. Ao mesmo tempo, se a gente consegue nivelar isso, que é bacana, um novo mundo se abre de possibilidades. Como você falou, a humanidade tem melhorado seus indicadores historicamente, né, comparado aí aos anos atrás, e a possibilidade futura, olhando pelo lado positivo, é muito grande. Eu vou dar alguns exemplos, pensando aí na área de médica, mais uma vez, né, hoje já tem projetos, né, de tecnologias usando os chamados wearables, né, que são dispositivos vestíveis, óculos e coisas desse tipo, para ajudar crianças com autismo, para ajudar PCDs de modo geral. E tem tecnologias diversas nesse sentido. Você tem possibilidade de resgatar idiomas de civilizações e grupos étnicos que perderam esses idiomas através da inteligência artificial. Você tem a possibilidade de construir uma produtividade maior no campo, né, através de inteligência artificial e de internet das coisas, né, para irrigação, as próprias cidades gerirem melhor o seu ativo das cidades com a iluminação pública, a gestão da iluminação pública. Você tem, na criatividade, uma grande possibilidade de pequenos produtores de lugares remotos conseguirem vender o seu produto nas plataformas, né, de música, nas plataformas de cinema, nas que já são comerciais tradicionais, mas talvez nas livres que vão ser criadas ainda, né? Então, há muita possibilidade e há muitas vantagens de um futuro hiperconectado. Infelizmente, tem visto a tendência das pessoas quererem, digamos, se isolar mais, quando a gente precisa de abrir mais essas fronteiras, na verdade, eliminá-las, né? Através do digital. Hoje eu posso estar conversando
muito mais com a pessoa que está na China, que está na Tanzânia, no online, do que o próprio vizinho que está aqui do lado. Isso é positivo e negativo, obviamente, mas o que eu quero dizer é que tem uma coisa bacana que você acaba as fronteiras nacionais. E daqui um dia, Peter, quando a gente tiver os softwares onde você puder falar uma outra língua sem precisar aprender, isso já está chegando rapidamente, né? Através de alguns dispositivos que você coloca no ouvido, eu posso ir falar com o dinamarquês, com uma pessoa da Tailândia, do Sri Lanka, na sua língua local, sem precisar de nenhum tipo de mediação. Esse é o futuro possível, mas para ele chegar, vamos precisar de uma liderança global, de lideranças globais que pensem na inclusão, na diversidade e na possibilidade da educação disruptiva e inovadora, né? Sim. Posso dar uma colocação aqui? Sim, por favor, Peter, para a gente ir para a próxima pergunta. Também estamos vendo também, graças a Deus, que cada vez mais a diploma tradicional da educação universitária longa está cada vez perdendo valor. E hoje em dia podemos fazer tanto mini cursos online, está tudo aí. Então hoje qualquer pessoa pode aceder e fazer mini cursos, e o empregador do futuro vai estar muito mais buscando talento que mostrou que foi lá atrás e entendeu e criou algo que é um diploma tradicional. Esse também é uma democratização de tudo que é educação. Mas existe, eu acho que também os dois lados, né, da moeda, e como sempre nessa discussão. Tem espaço para todo mundo? Era isso que eu queria também. Você trouxe a questão da educação, o diploma, ele tem seu espaço, mas também tem os minicursos, né? Tem a questão, quando a gente fala de tecnologia, tem a questão do acesso, das novas possibilidades do cruzamento de dados, mas também tem os riscos da privacidade. Como é que fica nessa exposição da nossa vida, né, de todos os dados, principalmente no confinamento? A gente descobriu que a gente deixou nossa pegada digital em tudo. A gente não pensou nem que pudesse fazer comemoração de aniversário pela tela, e a gente até isso deixou nossas informações disponíveis. Como lidar com essa exposição? E aí eu queria que vocês trouxessem exatamente esses dois lados da moeda. Como é que empresas, governos e pessoas podem se apropriar, se inserir nessa sociedade de dados, tanto com impactos positivos, mas que riscos são esses que precisam ser atentos para a gente poder construir essas novas bases da sociedade? Paulo, queres? Sim, eu posso começar. Vamos lá, Rogério. Realmente, Raquel, como você fala, a tecnologia em si, ela é realmente possível de manipulação. É como se fosse uma faca, né? Você pode cortar um alimento, uma maçã para comer, ou você pode matar uma pessoa. Então, o que a gente vai fazer dela é muito importante, né? E esse direcionamento nesse momento é fundamental. Então, se por um lado há uma grande possibilidade de usar a tecnologia com propósito, a tecnologia para a inclusão, há também um grande perigo desses dados serem utilizados de maneira maléfica pelas empresas, né, pelos governos e também pelas pessoas, né? A gente está visto aí muitos hackeamentos de dados privados, né, de pessoas, né, a privacidade sendo invadida. A gente tem agora aí uma lei, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é super importante, o próprio Marco Civil da Internet, são legislações importantes, mas essas legislações precisam ser globais, né, porque senão a empresa sai de um país, vai para outro, coloca a sua sede em outro país e termina prejudicando esse processo. Mas acho que nesse momento temos que realmente pensar como que a sociedade global vai lidar com essas questões em relação ao algoritmo, né? Por exemplo, o algoritmo ele pode ser muito ruim se ele for utilizado para perseguição, né? A gente sabe, por exemplo, que já hoje, no mundo offline, uma pessoa afrodescendente, segundo dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento, tem 3 vezes mais chance de ter o crédito negado por um banco. Se isso for automatizado por um algoritmo que está aprendendo com nossa base de dados, isso pode ser muito ruim, muito nefasto. Se você já coloca hoje nos aplicativos de busca pessoa bonita, pessoa feia, mulher bonita, mulher feia, homem bonito, homem feio, a gente vai ver que tem um perfil que a base de dados vai aparecer, que vai mostrar. Então, essa base de dados hoje ela está contaminada com os nossos preconceitos, com o nosso ódio, com a nossa forma, vamos dizer assim, com as notícias falsas. E isso, no longo prazo, quando o nosso trabalho humano for quase que desnecessário, né, Peter? Em algum momento, esse trabalho humano
braçal na indústria, inclusive na agência de publicidade, inclusive no jornalismo, que é uma grande polêmica ética, né? Quando isso, nosso trabalho for cada vez menor, o que será dessa sociedade onde as máquinas estão aprendendo todos os dias conceitos errados em relação à vida, em relação às pessoas? Então, é um sinal de alerta para a gente. Não temos respostas prontas, obviamente. Não temos respostas prontas. É o que o Peter falou, o futuro ele é construído nesse momento, mas a gente precisa ter essas perguntas colocadas pela sociedade. Peter, você? Total, concordo plenamente, Paulo, com seu raciocínio. Uma outra coisa que eu estou alertando é a necessidade de realmente consciencializar a galera. Como eu falei no início, precisamos entender o valor de nossos dados e também precisamos leis que permitem transparência, que eu consigo entender quem está usando meus dados. Hoje, esse é muito não transparente. Então, o que a gente está chamando é parceria público-privada. Precisamos colocar todos os atores na mesa e começar a entender como queremos que vai ficar esse negócio de dados no futuro. E aí a gente está sempre lutando para formatos de open data, que não é só Google, Facebook e Amazon que tem acesso aos nossos dados e que pode minerar nossos dados, mas que seguramos que também pequenos startups, pequenas empresas no setor criativo têm acesso e podem usar pelo bem. Então, realmente, o desafio agora é fazer leis que tomam conta do indivíduo, que segura a transparência, mas, à mesma hora, não atrapalham o desenvolvimento. Porque, se não compartilhamos nossos dados livremente, vamos a perder um monte de valor que esses dados podem trazer em termos de saúde, segurança e realmente acelerar o desenvolvimento para um mundo melhor. Mas precisa ser definido não só pelas empresas grandes, mas para todos nós. Vamos fazer um exercício aqui a partir de situações reais que já acontecem na sociedade, seja nos setores da educação, do turismo, da justiça, da saúde, do agronegócio, que são temas muito sensíveis para a Bahia, e aí é uma pauta, na verdade, acaba sendo uma agenda global, né? Eu queria que vocês trouxessem alguns exemplos do como o cruzamento de dados, né? Essa possibilidade que o Big Data faz de cruzar dados e criar novas possibilidades tem trazido para esses segmentos que eu citei agora. E a gente depois, no momento seguinte, fazer o exercício aí de como é que isso pode ser levado para a Bahia e qual seria o diferencial da Bahia. Vamos começar com cada uma dessas áreas. Peter, por favor, você traz alguns exemplos, depois o Paulo Rogério fala e a gente vai para a Bahia, mergulha na Bahia. Perfeito. Bom, eu tenho um exemplo bem atual e bem interessante. Aqui no Reino da Dinamarca, o governo fez um aplicativo que chama Smittestop, ou que se chama para o Covid. Então, o convite é para todo mundo, todo cidadão da Dinamarca, baixar esse aplicativo, e aí o aplicativo rastreia onde você andou na sua cidade, e aí, por exemplo, se eu pegou corona, aí eu vou informar o aplicativo que pegou corona. Aí o aplicativo manda uma mensagem para todo mundo que ficou perto de mim desde a época que eu provavelmente estava transmitindo o Covid. Então, é uma maneira de mineração de dados para realmente tentar compartilhar o Covid. Mas, claro, atualmente, poucas pessoas baixou esse aplicativo por medo de ser por medo de ser vigilado, né? Então, mas esse é um exemplo na saúde preventiva que tem muito mais, né? E também outro exemplo é aqui na Dinamarca temos muito pouco natureza original restando. Então, no turismo agora existe um aplicativo que mapeia todas as trilhas da natureza dinamarquesa, que quem quer usar entra no aplicativo e também, à mesma hora, dá informações de como foi aquele trilha. E aí, a mineração de dados está sempre facilitando um melhor uso e que mais pessoas tenham acesso a essa natureza que temos aqui. Esse foi uns 2 exemplos. Sim. Vamos lá, Rogério? Olha, eu diria que uma cidade como Salvador,
É a primeira capital do Brasil, uma cidade tão criativa, com tanta possibilidade de aumentar o turismo. Nesse momento da pandemia, deveria investir bastante na promoção da cidade usando o virtual, né? Então, a gente tem a possibilidade hoje de usar os museus virtuais, né? Se você entrar na plataforma Google hoje, você já consegue visitar o Louvre, já consegue visitar vários museus na França, na Inglaterra. Por que não digitalizar o acervo enorme que a gente tem aqui na Bahia, da Casa do Benin, do acervo da Laje Plataforma, dos diversos museus, das igrejas que a gente tem, dos outros templos religiosos que a gente tem aqui, ou seja, mostrar nossa cultura para o mundo através do virtual, né? Eu vi um exemplo de uma empresa que fez um sistema bem bacana, e já dando bem um exemplo concreto, ela colocou uma câmera, Peter, fazendo live streaming o tempo todo da sua loja. Então, você consegue, na prática, você consegue ter um atendente sendo quase que um apresentador, e ele vai explicando aqueles produtos, ele vai explicando as propriedades. É uma empresa de chocolates, né? E isso poderia ser aplicado para os pequenos negócios, de poder ter uma loja colaborativa para mostrar nos bairros os negócios que tem nos bairros, e a gente poderia ter os museus também, onde as pessoas contassem as histórias da Bahia para o mundo. O outro ponto que eu diria também que é uma possibilidade de a gente usar a tecnologia a nosso favor é realmente as lives, né? A gente fazer essas lives, só que uma live ainda mais interativa, ainda mais dinâmica. A gente tem um projeto aí que acho que em breve a gente vai colocar no ar aí, onde a gente possa realmente criar portais de conexão entre países, onde essa fronteira física seja eliminada através da conexão. Mas aí uma coisa importante, não dá somente para os grandes artistas receberem os patrocínios das empresas. A gente precisa pensar no pequeno afoxé, no pequeno bloco afro, nos músicos que estão começando, nos compositores que não têm acesso à tecnologia, para que esse precisa ser apoiado pela prefeitura, pelo governo do estado, pelo governo federal, pelas empresas, pelos bancos, porque é assim que a gente vai realmente possibilitar que nesse momento de pandemia, onde os negócios estão parados, ou estão limitados, a gente tem uma inclusão maior. Então, eu diria esses exemplos. Eu queria também ressaltar que aqui em Salvador já temos um polo grande de produção de tecnologia de impacto social. Aqui tem o Traz Favela, por exemplo, que foi acelerado pela Vale do Dendê, que é um aplicativo que faz delivery em comunidades. E a gente tem feito, dentro da Vale do Dendê, junto com a Quintas, que é a nossa parceira agora, empresa parceira, feito um projeto para formar 2.000 pessoas para a área de tecnologia, porque é isso, Peter, Raquel e todo mundo está assistindo a gente. Salvador vai ter que se reinventar como cidade, e a tecnologia vai ser a base dessa reinvenção. Israel, um país muito pequeno, tem 200 vezes menos o tamanho do Brasil, é um grande polo de tecnologia para o mundo. A Suécia, que é aí perto de você, Peter, que não tem a tradição de música como a Bahia, criou o Spotify. O Spotify deveria ser criado aqui na Bahia, entendeu? Então, assim, tem muita possibilidade de criar tecnologia aqui. Sem dúvida, Rogério. Hoje é impossível falar de desenvolvimento mais sustentável sem falar de tecnologia, né? Eu queria só trazer alguns comentários aqui da nossa live. Tem a Regina, que está na Itália, e disse, Peter, que esse aplicativo que você citou sobre saúde também tem na Itália. Tem em alguns lugares também daqui do Brasil. E trazem também, o Danilo e o Vini, eles estão trazendo 2 pontos que eu acho que são fundamentais. Danilo, por exemplo, fala, diante do advento digital bem mais aflorado, né, a internet das coisas, a inteligência artificial, trouxeram debates importantes sobre a idealização de algoritmos sem pensamento diverso. O Vini traz a mesma colocação sobre diversidade. Esse ponto é fundamental na sociedade de hoje, e principalmente quando a gente está pensando aí na construção dessa sociedade de dados, né? Eu queria que Paulo Rogério começasse a falar sobre isso, trouxesse a questão do afrofuturismo, do algoritmo racial, e mais do que isso, falasse também dessa importância nesse momento da gente, ao começar a construir essa sociedade de dados, por que é tão importante nesse rastreamento a gente dar visibilidade a quem é invisível hoje em dia? Perfeito. Raquel, a diversidade ela é fundamental para a inovação. Não tem inovação se não tiver diversidade, né? Eu escrevi um livro chamado Oportunidades Invisíveis, já convido aí quem tiver interesse de conhecer, falando exatamente sobre isso, como a diversidade ela é fundamental para a inovação real. A inovação não é uma sala
colorida, com ping-pong. Isso aí é bacana, mas não é inovação. Inovação é você olhar todas as possibilidades e incluir todo mundo nessa conversa, né? Na questão da tecnologia, nós temos dois problemas aí, dois problemas dimensionais. Um é a questão geopolítica, vamos dizer assim, porque a gente tem aí poucos países produzindo tecnologia para o mundo todo. Você tem basicamente Estados Unidos, você tem a China, você tem Israel, você tem talvez a Rússia, e aí alguns países nórdicos produzindo tecnologia. Em geral, é isso. Quer dizer, tem sido produzida tecnologia também no Hemisfério Sul, nos países africanos, na Colômbia, no próprio Brasil, mas isso tem sido pouco visibilizado e pouco estimulado. Ao deixar esses dados apenas em poucos países, você tem uma nova colonização dos dados, é a neocolonização da informação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que mesmo dentro dos países, normalmente, você tem um perfil de pessoas que produz tecnologia e outro que consome. Né? Aqui no Brasil, no caso, é basicamente uma tecnologia sudestina, ela é feita no Sudeste, ela é feita por homens, ela é feita por pessoas não negras, e esse é o perfil de produção de tecnologia. A gente tem que acabar com isso. Os bancos de investimento, as empresas grandes precisam olhar a diversidade em todos os lugares, né? Estou vendo aqui que meu amigo Marcos Pantera, do Papo de Favela, está aqui na favela, né? nas comunidades, Ilha Amarela, Alta Terezinha, onde eu nasci, em Fazenda Coutos, em Castelo Branco. Todos esses lugares têm possibilidade de produzir tecnologia para o mundo. E não é tecnologia local, não, para o mundo. Um aplicativo como Traz Favela pode ser exportado para o mundo, porque no mundo todo tem dificuldades. Um aplicativo que é criado em Irecê, aqui no interior da Bahia, tem possibilidade de ir para a Colômbia, de ir para o Sudeste Asiático, de ir para o mundo todo. Então, repensar a diversidade como algo fundamental. E o afrofuturismo nada mais é do que a gente repensar o futuro a partir das bases civilizatórias que nós temos. Nós tivemos mais de 5 milhões de seres humanos africanos que vieram para o Brasil, na condição de escravidão, mas que trouxeram tecnologia, trouxeram ciência, trouxeram conhecimentos diversos. A gente não conseguiu viver um passado forte e produtivo por conta de mais de 300 anos de escravidão nesse país. Porém, a gente pode imaginar um futuro criativo, um futuro, né, que a gente possa dar a nossa contribuição. Eu gosto muito, para quem está assistindo aqui, do filme Pantera Negra. Pantera Negra é o afrofuturismo, é o Wakanda, né, que é um lugar onde você tem uma tecnologia, não uma tecnologia de exploração, mas uma tecnologia convivendo com o meio ambiente, convivendo com as pessoas, dando protagonismo a todo mundo. Então, essa Wakanda que é imaginária na ficção, a gente precisa criar no mundo real, aqui no Brasil e também na África. Né? Peter, diversidade nas empresas. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, só para pegar o gancho do afrofuturismo, e nesse momento eu precisamos assegurar que esse foto o Covid trouxe para a gente, do que essa revelação que a gente teve, de que realmente existe muita injustiça no mundo e precisamos buscar padrões para não replicar isso para frente, né? Então, estamos cada vez vendo que as empresas do futuro são as empresas que têm espaço para tudo e que têm diversidade, porque as empresas que não têm isso vão perder muito empregados, né? Então, é muito importante, eu gostei muito do que você falou antes, acho que uma grande pauta para quem quer ser relevante no futuro é realmente fazer visível quem hoje não está tão visível e dar voz para eles. Porque só assim, uma das razões que eu estou aqui da cidade de Copenhague e uma das maneiras que a gente virou primeiro mundo era basicamente pela noção da sociedade que a única maneira para desenvolver é levantar o base com a educação. Então, por isso eu acho essa questão de visibilidade especialmente vem quando você consegue levantar o nível de educação de toda a população, né? Que segura que todo mundo tem uma voz. Mas isso não acontece naturalmente, acontece só compromisso das empresas e do Estado, com um foco e colocando investimento também para desfazer essas injustiças que já veio só forçando cada vez mais durante os anos. Então, para ter um futuro cada vez mais justo, a diversidade é clave. E muitas empresas hoje estão vendo
que segurar um ponto de vista diverso e ter um grupo de empregados diversificados termina tornando a empresa mais valorosa, porque a empresa consegue entender necessidades que, para quem não é diversa, não observam, então não conseguem entregar. Então, e o futuro pertence a todos nós, não? E cada vez mais esses grupos que antigamente tinham menos voz, vai ter mais voz. E as empresas que não conseguem comunicar com eles, que não conseguem entender eles, ficam por trás. Então, eu acho que cada vez o mundo está acordando para a noção que diversidade é essencial para realmente desenvolver produtos, desenvolver serviços e desenvolver a sociedade onde todo mundo tem um lugar gostoso. Verdade, Peter. Bom, a gente está chegando nos 15 minutos finais, né? 13 minutos finais. Eu vou fazer mais uma pergunta antes das considerações finais. Antes, eu queria, de novo, lembrar que o Fórum Agenda Bahia é uma realização do Jornal Correio, e esse ano conta com patrocínio da Apvida, parceria do Sebrae, apoio da Claro e FIEB, e apoio institucional da Rede Bahia. Fundamental a gente falar de quem nos apoia. Eu queria trazer uma questão, antes da gente entrar nas considerações finais, só para fazer um desfecho, porque esse assunto ainda é um assunto muito na bolha, né? Por exemplo, vocês já trabalham com isso, mas muita gente que a gente fala ainda não tem noção de que dados, ao usar o WhatsApp, ao usar o Facebook, ao usar o Instagram, a gente ao usar qualquer outro aplicativo, ou fazer compras no supermercado, ou deixar sua digital na academia de ginástica para você poder entrar, tudo ali você está gerando dados, né? Ao andar na rua, você tem um reconhecimento facial, então as câmeras com reconhecimento facial, e você vai deixando cada vez mais dados pelo caminho. O que eu queria trazer agora é assim, para a gente poder finalizar a rodada de conversa, de perguntas, como beber dessas fontes? Eu queria que vocês trouxessem dicas importantes, onde as pessoas podem buscar mais informações sobre isso que a gente trouxe aqui, para que as pessoas possam entender um pouco mais, porque nesse primeiro bate-papo é muito rápido. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, inclusive cursos gratuitos, como o Paulo falou, não existe fronteira, né? Universidades que, de repente, as pessoas podem buscar coisas, trazendo a importância também do conhecimento, da geração de conhecimento gerado pelas universidades, pelo mundo. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, para a gente poder depois ir para as considerações finais. Perfeito. Bom, vou falar aqui, vou começar falando das possibilidades. Realmente, eu falo isso com muita paixão, porque minha jornada profissional ela é baseada nisso, né? Eu realmente nasci numa comunidade sem recursos e, através do conhecimento da tecnologia, né, eu comecei a usar a internet no início da internet comercial, dei sorte de ter feito o curso de processamento de dados na época, que é agora chamado de sistema de informação. E isso me ajudou bastante a entender e acessar conteúdo. Então, gente, tem muito conteúdo disponível na internet. Por exemplo, você quer aprender uma língua? Baixa o Duolingo. Ele é uma versão gratuita, né? Ele chama Frame, né? Que você começa a usar e se você quiser aprofundar muito, você paga. Mas você consegue aprender qualquer idioma ou muitos idiomas no mundo gratuitamente. O inglês, o espanhol, fundamental para você se comunicar. O espanhol com a nossa região, o inglês com o mundo, né? Eu estou aprendendo agora Swahili, para me conectar com nossos irmãos africanos, mas é isso, você tem lá gratuitamente, você não precisa pagar. Você tem uma plataforma hoje chamada Udemy, ou Udacity, com Y, Udemy, onde tem cursos gratuitos de programação, de fotografia, de cinema, tudo gratuito, tem muito conteúdo gratuito, né? As empresas estão começando a investir nisso, como eu falei, a Quintas tem feito uma chamada muito grande para atrair profissionais diversos para a empresa. Então, se você que está assistindo essa live é programador, é programadora, conhece um pouco de linguagem de programação, quer entrar nessa área, fica ligado nas redes, tanto da Vale do Dendê como da Quintas. Tem uma gama enorme, imensa possibilidade, né? O próprio aqui em Salvador, o Senai Cimatec tem vários cursos, né? Nós somos referência na área de saúde com o SESI. Quer dizer, Salvador já tem uma infraestrutura muito grande para isso. O que a gente precisa conectar, né? Conectar essas pontas. Então, eu queria deixar aqui essa mensagem, principalmente para o jovem que está assistindo essa live, que às vezes fica um pouco perdido jogando um joguinho o tempo todo, ou batendo baba, né? Como a gente fala aqui na Bahia, sem muita perspectiva. Foca na carreira, foca em baixar. Por exemplo, tem aplicativo para você ouvir livros
né? O YouBook é uma plataforma dessa, o Book. Você consegue ouvir milhares de livros, né? Gratuitamente, alguns são pagos. Quer dizer, o mundo de possibilidade está aí para a gente. Então, você precisa focar e precisamos criar uma corrente. Raquel, Peter, todo mundo está aqui assistindo. As empresas, o poder público, as universidades, as escolas, precisamos fazer uma corrente, porque a Coreia do Sul, alguns anos atrás, era um país mais pobre que o Brasil, né? A China, alguns anos atrás, era um país mais pobre e menos desenvolvido tecnologicamente do que o Brasil. Eram países que perdiam muito da gente. A gente perdeu essa possibilidade de liderar. Eu não tenho dúvida, se a gente usar a tecnologia, a gente pode liderar mais uma vez, criar empresas sólidas. A indústria de games está crescendo, a indústria do cinema está crescendo. A gente precisa liderar isso. E a Bahia é o celeiro dessa criatividade. Bacana. Peter, com você. Eu concordo plenamente. E hoje tem N possibilidades de aprender online, né? E aprender em cursos. Por exemplo, tem uma nova plataforma da Grupo Marista que tem vários cursos livres, se chama Slash, que é um lugar online, um Netflix de educação que eles estão fazendo aí, bem bacana. Basicamente, eu vou dar uma dica para todos nós que estamos assistindo, quem está jovem. Não é sobre o que você aprende, é aprender como aprender, é se apaixonar. E aí, hoje, só olhando o YouTube, tem um monte de aulas, especialistas falando, eu também livros para ouvir, tem N ferramentas. O negócio é entender o que faz o seu coração bater, né? E quando falamos de mineração de dados, algumas carreiras de entrada é tipo data science, mas também mais que isso, desenho, como desenhar processos, estruturas de dados, antropologia, tudo sobre o que é observar pessoas. E aí volvemos à diversidade, porque no futuro os dados nos traz a possibilidade de entregar propostas individualizadas. Então, precisamos conhecer cada um de nós por perto. Então, só fazemos isso nós jogar na pista e aprender como aprender. Entender que nos apaixona. Paixão é fundamental, você tem razão, Peter, né? O que vai acabar nos movendo. Eu fiquei impressionada quando eu vi outro dia uma entrevista onde uma professora do MIT disse que tinha 70 mil alunos por aula por conta do digital e tinha 2.500 brasileiros, uma aula gratuita. Então, a gente tem aí um mundo de possibilidades realmente para poder aproveitar desses dados que estão disponíveis na rede. Gente, eu queria, a gente já está chegando no final, queria lembrar que o Agenda Bahia, esse ano, ele tem um formato diferente. A gente começou esse Agenda Bahia ao vivo, agora em agosto, vamos ter outros em setembro, outubro e novembro, e também em dezembro. Quando dezembro chegar, a gente vai ter um webinar de 2 dias. O próximo evento vai ser no dia 16 de setembro. Por favor, vocês podem acessar o Instagram, as redes sociais do Correio, para poder ir acompanhando como é que vai ser o nosso noticiário. A gente está muito empenhado de poder levar esse conteúdo de qualidade, poder furar essa bolha e conseguir levar cada vez mais informação relevante para a construção dessa sociedade mais justa. Queria agora que vocês pudessem, por favor, fazer as considerações finais. A gente está falando de sociedade mais justa, a gente está falando de desenvolvimento mais sustentável, a gente está falando de economia mais forte, a gente está falando também desses novos olhares. Peter, Rogério, eu ia pedir para vocês fazerem um encurtamento nas considerações finais, 2 minutinhos, e se cair, gente, por favor, entrem no Correio, nas redes sociais, para poder seguir o Agenda Bahia daqui para frente. Maravilha. Eu queria agradecer o convite, dizer que realmente eu sou muito fã da Agenda Bahia, eu sou fã do que o Correio tem feito aí na promoção desses assuntos, e dizer que a gente tem toda a oportunidade do mundo em nossa frente, né? Só resta a gente se conectar, fazermos as conexões necessárias, né? A Bahia já deu exemplo para o mundo. Nós criamos aqui o samba, criamos o samba reggae, criamos a guitarra, gente. A guitarra no mundo foi criada por baianos, né? Não foram os americanos que necessariamente criaram primeiro, foi no mesmo tempo. Quer dizer, a gente criou essa estrutura, o trio elétrico, a gente ajudou a criar o cinema novo, a bossa nova. Quer dizer, o DNA da Bahia é a criatividade. A gente precisa dar o salto para o século XXI. E esse salto para o século XXI tem a ver com a inovação e tecnologia. Então,
fico aqui à disposição. Obrigado para quem teve conexão aqui. Estamos juntos, gente. Peter, você, rapidinho, estamos encerrando. Muito obrigado pelo convite. Oh, meus queridos baianos, espero que de pronto vou estar de volta aí. Concordo plenamente com o São Paulo. Eu tinha sorte de conhecer vocês por perto o ano passado. E o que eu vejo que o futuro realmente precisa o tal baiano. O tal baiano que tem fé, que tem criatividade e que acredita no futuro. Porque uma coisa, mesmo no momento desesperador, não podemos esquecer que o futuro é nosso. O futuro nada está dado, nada está escrito em pedra e temos a responsabilidade de criar e lutar para um futuro melhor. E se esse momento não é para esse, eu sempre falo, por favor, ajudamos todos nós a criar um novo normal não chato, um novo normal gostoso. Obrigado. É isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigada. A gente já está no finalzinho. Não sei se vocês vão me ouvir até o final, mas eu queria agradecer a participação de vocês. O Agenda Bahia só existe há 11 anos, essa é a 11ª edição, porque foi feito assim, a muitas mãos, realizadores, palestrantes, parceiros e vocês que sempre se inscrevem e fazem todo o trabalho valer a pena. Queria agradecer, peço de novo para que vocês possam entrar nas redes sociais do Correio para poder acompanhar os conteúdos que a gente está preparando daqui para frente. E acho que a gente ainda tem mais um minutinho. Se Paulo e Peter quiserem fazer uma última saudação. Não, só fazer a saudação aqui aos imensos e a vários amigos que entraram aqui, né, pessoas da rede, empreendedores, afroempreendedores, gente que está vibrando para uma Bahia diferente. E é isso mesmo, gente. Precisa fazer essa conexão. E, Peter, precisamos juntar essa Dinamarca mais com a Bahia, tá? Vamos fazer projetos aí para levar a cultura da Bahia para a Dinamarca. Eu acho que vocês vão se encantar aí, conhecer mais a Bahia, viu? Um abraço aí a todos. Sim, eu também. Fica ligado, galera, porque já aqui estamos bolando um Stargate nesse novo mundo online, onde estamos pensando um projeto de unir artistas artesanais da Dinamarca com o estado do Bahia e colocar tudo na bola. E realmente, nesse momento, precisamos união e precisamos entender que o planeta é só um. E só se a gente coloca um foco no nosso futuro compartilhado, vai dar certo. Maravilha, isso mesmo, Peter. Isso aí. Bom, o Fórum Agenda Bahia é uma realização do Jornal Correio e esse ano conta com o patrocínio da Apvida, parceria do Sebrae, apoio da Claro e FIEB e apoio institucional da Rede Bahia. Por favor, vocês, a partir daqui, já entrem no Instagram do Correio para vocês poderem acessar as redes sociais e saberem mais informações. Um abraço, gente. Muito obrigado, Raquel. Fantástico. Parabéns, Paulo. Muito bom. A gente vai continuar falando sobre dados daqui para frente. No próximo dia 16 vai ser sobre turismo, onde a gente vai trazer palestrantes para poder falar sobre como é que funciona, como é que está funcionando esse novo normal em um dos setores mais afetados da sociedade, que é o turismo, né?